Graça e paz a todos. Estamos estudando o livro de Êxodo e nossas mensagens dominicais. Na última mensagem, encontramos Moisés dizendo sim para o chamado de Deus. No Monte Sinai, Moisés teve um encontro decisivo com Deus e compreendeu a sua vocação. Nosso herói, inicialmente titubeante, tentou fugir do desafio, mas Deus confirmou que contava com ele. Diante dos temores de Moisés, Deus enviou Arão para se encontrar com o irmão na península do Sinai. No Monte de Deus, Moisés falou dos planos audaciosos de Deus para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Arão aceitou o desafio, tornando-se o grande apoio do irmão. Agora, os dois partem para o Egito, obedecendo ao chamado de Deus. O que pode dar errado quando você recebe uma ordem divina e decide obedecer? Inicialmente, tudo deu errado. E Moisés ficou muito chateado com a confusão em que se enfiou, mesmo seguindo o roteiro proposto por Deus. Vamos imediatamente para o texto bíblico. Faremos a leitura do capítulo 5 de Êxodo, iniciando no versículo 19, seguindo até o terceiro verso do capítulo 6. Na passagem, encontraremos a resistência de Faraó aos planos divinos, o que deixa Moisés bastante chateado. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O tema de nossa mensagem na manhã de hoje é decepcionado com Deus. No início do capítulo 5, Moisés e Arão, obedientes, compareceram pela primeira vez diante de Faraó para revelar a vontade de Deus. Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. No versículo 1 encontramos a ordem de Deus. Mas a resposta de Faraó foi: quem é o Senhor, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir e ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. O pedido foi asperamente recusado, e a opressão de Israel foi aumentada por ordem do rei. Assim, os israelitas chegaram ao seu mais alto nível de desespero. A pergunta de Faraó, quem é o Senhor, é cheia de zombaria. Faraó considerou Moisés simplesmente um líder oportunista, tentando obter melhores condições de trabalho para o seu povo. Ao trabalho, cuide de suas vidas e façam o que devem fazer. Não me incomodem mais com esse assunto. Com essas palavras, Faraó encerrava o assunto. O coração de Faraó irritou-se profundamente com o pedido dos dois. Naquele mesmo dia, o rei do Egito resolveu castigar os hebreus por causa do pedido de Moisés e aumentou o trabalho dos escravos. Eles teriam que continuar a fazer a mesma quantidade de tijolos por dia e, para piorar, não receberiam mais a palha que usavam para misturar com a lama do rio. Esse tijolo lá do Egito era diferente do que a gente conhece hoje.
ele era bem maior e difícil de fazer. O uso de palha picada, misturada com o barro, aumentava em 3 vezes a durabilidade dos tijolos, e os tijolos egípcios costumavam ser feitos assim. Quando a tarefa impossível não foi realizada, o castigo recaiu com maior severidade sobre os capatazes hebreus. Eles foram açoitados pelos egípcios por não entregarem a quantidade de tijolos exigida por Faraó. Revoltados com o tratamento, foram reclamar com o Faraó, mas a missão foi um fracasso. Eles não conseguiram nenhum alívio na carga de trabalho e no tratamento que recebiam. A conclusão que chegaram: a culpa é de Moisés e de Arão. Aqueles 2 homens provocaram a fúria de Faraó, agora nós somos odiados no Egito. A carga de trabalho aumentou e estamos sofrendo castigos físicos. Os hebreus caíram em desgraça e vocês 2 são os culpados por nosso sofrimento. Os heróis que pretendiam libertar o seu povo foram acusados de aumentar o sofrimento daqueles a quem pretendiam socorrer. Moisés ficou muito chateado com Deus com esse desfecho no início de suas negociações com o Faraó. Profundamente decepcionado, Moisés faz um desabafo, mostrando toda a sua frustração e pergunta para Deus: Ó Senhor, por que o Senhor afligiu o seu povo dessa maneira? E afinal, por que o Senhor me enviou? Pois desde que eu comecei essa negociação com o Faraó, o nosso povo tem sido maltratado e a situação só piorou. Em outras palavras, eu obedeci a sua voz, segui os seus planos e as coisas só pioraram. O que está acontecendo? O que deu errado? O nosso acordo não era diferente do que está acontecendo? E você? Já se sentiu decepcionado com Deus? Achando que alguma coisa em sua vida deu errado? Pensando que Deus não seguiu o roteiro que você esperava para a sua vida? Moisés estava profundamente decepcionado. Você já se sentiu assim? Achando que Deus foi omisso em alguma situação? Que ele deixou de agir em alguma circunstância que você esperava uma intervenção divina? Ou talvez acreditando que as suas crenças sobre Deus estão equivocadas, como se você ainda não conhecesse a Deus de verdade? O que nós precisamos saber sobre a ação de Deus na história? A obra de Deus não obedece a uma lógica humana. Na maioria das vezes, nós não conseguiremos compreender os desígnios de Deus em suas ações. Nós constantemente precisamos ser lembrados de que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Isso está muito claro em Romanos 11:33. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Não é possível ao homem sondar os caminhos de Deus, compreender com profundidade todos os seus desígnios em tudo aquilo que Deus faz. Mas, por outro lado, temos a certeza de que Deus age de forma sempre coerente com a sua natureza, com o seu caráter, com os seus atributos. Deus possui atributos, as qualidades de sua personalidade, e esses atributos estão revelados na palavra de Deus e podem ser conhecidos, podem ser estudados. Deus sempre agirá em conformidade com os seus atributos. Um segredo para os nossos corações. Quando o homem conhece a natureza de Deus, revelada na palavra de Deus, nós jamais nos decepcionaremos com ele.
Vamos refletir então sobre a forma como Deus agiu nesse contexto com o Egito e compreenderemos mais as formas pelas quais Deus age, o jeito de Deus de fazer as coisas. Primeira verdade que precisamos entender aqui: Deus age para estabelecer seu juízo. Agora você verá o que vou fazer a Faraó, Deus disse em resposta aos questionamentos de Moisés. Precisamos compreender que Deus estava estabelecendo seu juízo sobre a nação egípcia. Deus é um Deus de justiça. A justiça é um dos atributos de Deus. E Deus não pode renunciar aos seus atributos. Deus age em consonância, em conformidade aos atributos que possui. Então, a nação egípcia estava debaixo de julgamento de Deus. O seu paganismo, a sua crueldade, a própria opressão dos egípcios sobre os hebreus seria julgado neste momento por Deus. Deus, enquanto juiz, é um juiz severo e Deus não pode compactuar com o pecado. Todo pecado merece a sua correção e todo pecado será tratado por Deus. E quando estudamos a Deus na sua santa palavra, precisamos compreender que a justiça é um dos seus atributos. Deus é justiça e ele vai agir em coerência com esse atributo. A partir desse momento do livro de Êxodo e no restante do Antigo Testamento, o leitor da Bíblia precisa compreender essa verdade. A justiça de Deus vai agir. Quando Deus age com justiça, quando a justiça de Deus chega ao seu momento de ação, nós podemos chamar isso de a ira de Deus. Deus não é um Deus temperamental, que age por impulso ou por emoções. Ele age de forma coerente com a sua natureza e com o seu caráter. E quando Deus decide que chegou o momento de aplicar juízo sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma pessoa, nós chamamos isso de a ira de Deus. Era momento da ira de Deus sobre a nação egípcia. Se não compreendermos isso, fica difícil entender o Antigo Testamento a partir desse ponto. Logo nós veremos Josué em campanha entrando na Terra Prometida. E em vários momentos veremos a Deus dizendo: este povo, vocês podem entrar nesse território, conquistar esse território e as pessoas desse território devem ser exterminadas. É difícil compreender isso se você não entende que a justiça é um dos atributos de Deus. Deus não está fazendo uma crueldade, mas ele está aplicando a sua justiça a um povo que merece receber o seu juízo naquele momento da história. Se compreendermos isso, a narrativa do Antigo Testamento se torna mais compreensível a nós. Uma segunda questão que precisamos compreender sobre a ação de Deus é que Deus age para revelar a sua grandeza. Deus responde a Moisés que estava se revelando ao seu povo. Aqui ele apresenta o seu nome pessoal, Jeová, Yahvé. Eu sou o nome pessoal de Deus. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Os patriarcas conheceram o Deus Todo-Poderoso e agora ele se apresentava à nação de Israel como Jeová, Yahvé. Deus queria ter um relacionamento pessoal com o seu povo e aqui ele apresenta o seu nome próprio. Então fica evidente que Deus está revelando a sua grandeza, tanto para egípcios quanto para o seu povo, a nação de Israel, que passa a partir de agora a ter um relacionamento profundo e pessoal com o seu Deus. O faraó desprezou totalmente
esse poder do Deus de Moisés. Ele diz: quem é o seu Deus? Por que eu devo libertar a nação de Israel atendendo o seu pedido? Aqui nós vemos um confronto de divindades. O faraó demonstrando a sua arrogância, acreditando que os deuses egípcios eram maiores e o Deus de Moisés deveria ser totalmente desconsiderado. Os hebreus eram escravos e Faraó desprezava o seu Deus. Que Deus é esse que deixa vocês por tanto tempo debaixo de escravidão? Era momento de Deus revelar toda a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade. E é isso que Deus vai fazendo no Antigo Testamento. À medida que vai se apresentando, Adonai, El Shaddai, Yahvé, Deus vai revelando o seu poder, a sua autoridade e a sua grandeza. Nós estamos às portas de um dos maiores eventos do Antigo Testamento. A abertura do Mar Vermelho e a nação de Israel saindo e iniciando a sua caminhada pelo deserto. Este evento revela todo o poder, toda a grandeza e toda a autoridade de Deus. Deus iria revelar a sua grandeza no momento certo. Moisés precisava compreender isso. O que nós vemos ainda, em terceiro lugar aqui, é que Deus age para oferecer a sua graça. Sempre quando Deus estabelece a sua justiça, e nós vemos a justiça de Deus em ação no Antigo Testamento, nós também encontraremos a sua graça sendo oferecida e disponibilizada. A graça é um dos atributos de nosso Deus. E Deus sempre vai agir em coerência com a sua graça. É isto que muitas vezes os profetas, assim como Moisés nesse episódio, ou como Jonas, quando teve que levar a palavra de Deus para Nínive, muitas vezes os profetas ficavam irritados com a graça de Deus. No momento em que se esperava ação de Deus, juízo de Deus, Deus também oferecia a sua graça, a oportunidade para que o homem se arrependa, se aproxime de Deus e reconheça a sua grandeza. A graça de Deus é um dos atributos mais belos que nós podemos reconhecer na pessoa de Deus. É um dos atributos que nos alcança e nos dá a oportunidade de salvação, mesmo diante dos nossos erros e pecados. O mesmo Deus, que é um juiz severo diante dos nossos pecados, também se apresenta como um Deus amoroso que oferece a sua graça, que nos alcança e nos transforma. A graça de Deus estava sendo oferecida aqui. Os egípcios tinham a oportunidade real de arrependimento. O faraó tinha a oportunidade de se arrepender. E a nação de Israel, mesmo diante de tanto sofrimento, estava sendo alcançada pela graça de Deus, que logo, logo demonstraria todo o seu poder para libertar o seu povo. A graça de Deus permeia todo o Antigo Testamento. Um dos exemplos mais belos nós veremos 40 anos depois, quando a prostituta Raabe foi salva na cidade de Jericó. Quando Josué envia 2 espias para sondar, para espionar a terra de Jericó, Raabe protege esses 2 espias e depois os ajuda a saírem a salvo da cidade. E por que Raabe fez isso? Raabe explicou aos espias: eu reconheço a grandeza do Deus de vocês. Eu ouvi falar de tudo que o seu Deus fez nos últimos anos por vocês. E ela citou a abertura do Mar Vermelho. Então Raabe ouviu falar do poder de Deus. E Raabe reconheceu a grandeza desse Deus. E por isso decidiu socorrer e ajudar aqueles espias. Raabe tinha certeza de que a nação de Israel tomaria o seu território, porque o Deus de Israel era poderoso.
A graça de Deus alcançou Raabe por causa de sua fé, e ela se tornou parte do povo de Deus e ancestral da genealogia de Jesus. Então nós vemos a graça de Deus sempre sendo oferecida aos homens. Em quarto lugar, Deus age para alcançar o homem. Muitas vezes não compreenderemos os propósitos e desígnios de Deus, mas precisamos entender que os propósitos de Deus obedecem a uma agenda de eternidade. Nós estamos sempre preocupados com as nossas questões temporais. Nós estamos preocupados com esta vida. Nós estamos preocupados com a nossa felicidade neste mundo. Mas servimos a um Deus que tem uma agenda eterna. Deus trabalha com propósitos eternos que nós não podemos compreender neste momento. Por mais que desejamos a salvação eterna, a vida eterna, nós estamos mais preocupados com as questões temporais desta vida. Mas Deus está sempre agindo no contexto da eternidade. Deus trabalha para alcançar o homem, para trazer o homem à sua presença. Deus trabalha com a redenção do homem. E Deus trabalha com a redenção, com a restauração de toda a sua criação. Jesus Cristo é o maior exemplo, a maior demonstração do esforço de Deus para alcançar o homem, para oferecer salvação ao homem. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Jesus veio demonstrando esse esforço de Deus para alcançar o homem, para salvar o homem. E isto é um gesto de amor que demonstra todo o esforço de Deus para trazer novamente o homem à sua presença. Mas nós temos muita dificuldade para compreender isso. Nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas temporais, o aqui e agora. Isto fica muito evidente lá no final do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, a partir do versículo 13. 2 discípulos andavam pelo caminho de Emaús e eles também, assim como Moisés, estavam decepcionados com Deus. Jesus, a quem eles seguiam, havia morrido em uma cruz e eles estavam profundamente consternados, entristecidos, chateados e decepcionados com o fato. O Jesus ressurreto se aproxima, se coloca ao lado deles e caminha ao lado deles e lhes pergunta: qual o motivo da sua tristeza? Por que vocês estão tão abatidos? E um dos discípulos responde asperamente: olha, de onde você é? Você não ouviu falar sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias? Que Jesus, o profeta de Nazaré, fez grandes sinais, fez grandes prodígios em nosso meio. Nós tínhamos a expectativa de que ele seria o libertador da nação de Israel. E Jesus conversa com os dois e acompanha os dois, até que mais à frente eles compreendem que estavam conversando com o próprio Jesus Cristo, após a sua ressurreição, o Jesus ressurreto. Então, nós vemos esses 2 discípulos chateados e decepcionados com Deus, porque Jesus morreu numa cruz e não haveria libertação temporal para a nação de Israel. Eles queriam uma libertação civil do povo. Mas Jesus estava trabalhando uma libertação do pecado, a salvação eterna do homem. E Jesus mostrou o quão errado eles estavam. Decepcionados com a crucificação de Jesus e ainda não conseguindo acreditar na sua ressurreição. Algumas mulheres mencionaram: há boatos de que Jesus ressuscitou. Mas nem esses avisos da ressurreição de Jesus tocaram o coração desses homens. É assim que nós agimos, queridos, quando nós nos decepcionamos com Deus.
é porque nós não conseguimos entender os desígnios de Deus. Quão insondáveis são os desígnios divinos. Nós não conseguimos compreendê-lo. Aqui nessa história de Moisés, Deus age para estabelecer o seu juízo. A nação do Egito estava sob julgamento. Deus revela toda a sua grandeza, o seu poder. Os deuses egípcios eram nada diante de Deus. A graça de Deus estava sendo oferecida a todas as nações. O Egito, mesmo debaixo de julgamento, ainda podia ser alcançado pela graça de Deus se houvesse arrependimento e reconhecimento de Deus. E nós vemos o esforço de Deus para alcançar e restaurar toda a humanidade. Quando nós ficamos chateados com Deus, decepcionados com Deus, isso se dá por causa de nossas expectativas e não pelo conhecimento do Deus da Bíblia. Quando estudamos o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, esse Deus jamais nos decepciona. Precisamos conhecer o Cristo do Evangelho. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Este jamais nos decepcionará. Quando nós colocamos as nossas expectativas na frente de tudo isso e achamos que Deus tem que atender a nossa agenda, isto gera, sim, frustração, assim como aconteceu com Moisés. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua semana de trabalho e que nós possamos colocar todas as nossas expectativas na presença de Deus e que nós possamos servir ao Deus, não ao Deus imaginário, o Deus concebido em nossas mentes, mas ao Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Este é o Todo-Poderoso e neste nós podemos confiar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque te conhecemos através de nosso relacionamento com Jesus, através da presença do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e através da tua santa palavra, Pai, que nos revela, Senhor, todos os seus atributos, o amor, a benignidade, a longanimidade, a tua justiça, Senhor, a tua verdade. Pai, que esses atributos moldem, Senhor, em nossa mente e nos leve, Senhor, à compreensão da tua verdade. Que as nossas expectativas não estejam dentro de nossas agendas, ó Pai, mas que nós consigamos enxergar os teus propósitos eternos, os teus desígnios, ó Pai, que são perfeitos, insondáveis, Senhor. Nós não conseguimos compreendê-los, mas eles são perfeitos. Abençoe, Senhor, a todo o povo de Deus. Ajude-nos, Senhor, no enfrentamento dessa pandemia. Dê sabedoria, Senhor, aos médicos e cientistas para que a gente consiga, Senhor, vencer essa luta. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso e quando o Senhor decidir agir, ó Pai, não há nada difícil demais diante do seu poder. Não há impossíveis, ó Pai, diante da tua grandeza. É por isso, ó Pai, que nós te agradecemos no dia de hoje, crendo que o Senhor tem nos abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.